E aí, galera, estarei gravando agora essa videoaula para vocês agora, tá certo? Vamos lá, seguir aqui. O conteúdo é função do primeiro grau, beleza? O primeiro elemento que vocês vão precisar conhecer é o plano cartesiano, tá certo? Lucas, o que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é um encontro de duas retas numéricas, ó. Uma denominada eixo x e a outra denominada eixo y, tá certo? A relação entre esses dois números, entre esses dois eixos, leva o que nós chamamos de par ordenado. Lucas, o que é o par ordenado? É um valor atribuído na reta x com resultado num valor na reta y, beleza? Só que esses dois caras também têm nomes. O x ele é conhecido como eixo das abscissas. E o eixo y ele é conhecido como eixo das ordenadas, tá certo? Com relação à posição dos pares ordenados, eu tenho 3 posições possíveis. Na verdade, eu tenho 4, né? Que eu posso considerar a origem também, quando é 0, 0. Ok? Eu tenho quando ele está suspenso, ou seja, o ponto ordenado ele não está em cima de nenhuma das retas, mas ele projeta uma sombra na reta x, que vai dar o valor x, e projeta um valor na reta y, que vai dar um valor y, tá certo? Ele pode ser colocado também em cima de um dos eixos, ou no eixo x ou no eixo y. Quando isso acontecer, gente, sempre alguém vai ser zero. Ou o x vai ser zero, ou o y vai ser zero, tá certo? E o valor, Lucas, é o valor que vai estar aqui na reta. Por exemplo, se aqui fosse um ponto 3, se tivesse um 3 escrito aqui, como é que seria esse par ordenado? Seria 0 em x e 3 em y. Ah, Lucas, e aqui? Supondo que aqui fosse um 2, eu tivesse um 2 colocado bem aqui. Como é que ficaria esse par ordenado? 2 em x, 0 em y, beleza? Pronto, gente. Então, vamos entrar agora no conhecimento de função do primeiro grau, né? Ou função afim. Também tem a função afim, que é uma particularidade da função do primeiro grau, ok? A função do primeiro grau, ela vai ser uma função que ela vai trabalhar com a função de grau 1. Como de grau 1, Lucas? Se você olhar a variável x, o expoente dela é 1. Onde a e b são coeficientes e x e y são variáveis, certo? Onde eu posso adotar para o valor de y o f de x, ou seja, f de x também é y, tá certo? Então eu posso ter uma função escrita f de x igual a x mais b? Posso. Eu posso ter uma função escrita y igual a x mais b? Também. Ou seja, o y tem mesmo valor que f de x. São valores resultantes. No caso, o y ele está como resultado. Eu atribuo um valor x para encontrar um valor y. Nós temos aqui de funções do primeiro grau. Nós temos essa função representada no lugar de f de x foi colocado y, e é normal, é a mesma coisa. Quem são os coeficientes aqui? O coeficiente aqui vai ser o a, vai ser menos 1, porque implicitamente é menos 1 aqui. E o coeficiente b, né, o b da função, vai ser o mais 6. Agora, vamos analisar essa função aqui. Quem é o coeficiente a? 2, ó, que está junto com a variável. Nós vamos já dar nomes a ele, né? Coeficiente de variação, ou coeficiente variável, né? Ou taxa de variação. Tem vários nomes a se dar. Coeficiente angular, tá certo? E o B, ele é conhecido como taxa fixa, coeficiente linear, tá bom? Ponto de partida, tá certo? A gente vai chegar já nessa etapa aí das explicações, beleza? Nesse caso aqui, gente, ó, nessa função aqui, se você observar, o A é 4, mas eu não tenho B. Se eu não tenho B, eu represento o B por 0. Ah, Lucas, quer dizer que a função, ela pode ter B igual a 0? Pode. E não deixa de ser uma função linear, tá certo? Lá nas particularidades, nós vamos estudar, inclusive, a função constante, que é quando o A é 0 e o B não é 0, é um número qualquer, tá bom? Conceito de função. Gente, ó, como eu já falei antes, vocês têm que saber de cabeça, de cor, essa função base aqui, porque ela é a função que vocês vão utilizar para a construção de todas as outras funções, todas as questões que envolvem construção de uma função, beleza?
Ou a questão já vai te dar ela prontinha, armadinha, bonitinha, e vai querer que tu trabalhe com o valor numérico ou zero da função, ou ele vai te dar elementos para que você monte a função, tá bom? Para você montar a função, obrigatoriamente você vai precisar saber a função base, ok? Sobre essa função, o que é que eu posso falar sobre esses coeficientes? O coeficiente A, por exemplo. O coeficiente A, ele é denominado valor variável. Por que, Lucas, que ele é valor variável? Porque ele depende da variável x. Ele é um valor dependente. Dependendo do valor que eu atribuo a x aqui, eu mexo com toda a minha função. Então, ele é um valor dependente. Ele depende de alguém. Tá certo? Taxa de variação, coeficiente angular e termo dependente. Ok? Um outro elemento, os outros dois elementos que eu posso trabalhar é o elemento b e o f de x ou y, né? O coeficiente b, ele é denominado valor fixo, é aquele valor que não muda, porque ele não depende de ninguém. Se ele é fixo, logo ele vai ser independente. Então, o contrário de a, ele não é um termo que depende de alguém. Ele não é um termo que depende de alguém. Ele vai ser um termo independente, ele não depende de ninguém, certo? Você está vendo? Não tem nenhuma variável acompanhando o b. O b é um coeficiente que ele não vai ter variável acompanhando ele. Também denominado valor inicial, porque ele é o ponto de partida em todos os gráficos, tá certo? É o ponto de partida em todos os gráficos, é o valor de b. E também denominado coeficiente linear. Representações para f de x. Eu posso dizer que f de x é igual a y. Isso não é verdade? Eu já mostrei, inclusive, que eu posso trocar isso aqui por y. Então, eu posso escrever ele na forma de pau ordenado. O valor que vai estar aqui, ele vai ser meu y. O valor que vai estar aqui, ele vai ser meu x. Zfn, ok? Por exemplo, se eu tivesse aqui, vou pegar aqui a canetinha aqui para dar um exemplo aqui bem interessante sobre isso. Se eu tivesse escrito assim, f de 2 igual a 5. Como é que eu escreveria esse cara na forma de um pau ordenado? Como é que eu escreveria ele na forma de um pau ordenado? Quem é meu x, né? Quem está aqui dentro, Então eu escrevo 2 aqui, Quem é meu y, né? Quem está aqui fora, quem é? 5, Pronto, Então essas duas escritas aqui, elas são equivalentes. f de 2 igual a 5 é equivalente ao pau ordenado 2 e 5. Beleza? Já o termo resultante, que é o f de x, é quando você vai fazer um cálculo, você vai fazer uma operação, o f de x ou y, né? Ele é sempre o valor resultante, é o valor que vai findar, vai se corresponder dado um valor x atribuído a ele. Isso fica mais claro quando nós estivermos trabalhando o valor numérico de uma função. Beleza? Daqui a pouco. Uma questão aqui que eu vou usar, eu vou fazer a montagem da função a partir dela. Ok? A partir da leitura de um texto. Lembra lá, só voltar um pouquinho aqui, que vocês precisam perceber isso antes. O que é o coeficiente A? Não é um valor variável, um valor que depende de alguém para existir? Tá certo? Então, o valor que eu ler no texto, que ele depender de x para existir, tá certo? Depender de ele não está sozinho, ele não pode ficar sozinho, então ele vai acompanhar a variável x na minha função. Já, quando eu venho para o B, é o que eu vou chamar de termo independente, ou valor fixo, né? Um valor que ele não muda. Vou dar um exemplo aqui, categórico. Digamos que você vai fazer uma corrida de mototáxi. O mototáxi, ele cobra 50 centavos por quilômetro rodado. Tá certo? Ou seja, quanto mais quilômetros você rodar, mais caro você vai pagar, não vai? Isso quer dizer que os 50 centavos ele vai estar vinculado à quilometragem que você deve percorrer. Então, ele é um valor variável. Então, os 50 centavos ele vai ficar no lugarzinho do A aqui, certo? Eu escreveria os 50 centavos bem aqui, E depois colocaria o X dele. Só que o mototáxi é meio sabido, porque tem gente que gosta de subir na moto e descer e não pagar a corrida por quilometragem. Então, o que é que o mototáxi fez? Ele tarifou, ele disse, subiu na minha moto, tem que pagar no mínimo R$2 para me levar. É R$2 mais os 50 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, se eu subir na moto, ele nem sair do lugar e descer da moto, quanto é que eu vou ter que pagar? R$2. Esse valor, ele depende da quilometragem para existir? Não. Então, ele é denominado de valor
fixo. Então, eu escreveria R$2 aqui. Ó. Pronto. Teria uma função do tipo, para esse mototáxi, f de x, onde ele cobra 50 centavos por cada quilômetro rodado, mais R$2 para subir na moto. Beleza? Então, é a taxa mínima. Então, isso aqui é chamado de valor mínimo a ser trabalhado. Ó, essa questão aqui, ela está no livro didático de vocês, na página 77, que é a questão de número 4. Tá bom? Eu até dividi a número 4 em dois momentos. O momento que eu construo a função e o momento em que eu vou trabalhar no valor numérico. Então, ela tem uma parte agora e uma parte mais à frente. Então, vamos lá. Ó, na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo. Opa, Lucas! Fixo é o quê? Quem é fixo? B na minha função. B, fixo, é B? Então, já sei que no lugar do B eu vou botar 8. R$8. Mais, né, ó, mais um custo variável, ou seja, quem vai acompanhar a variável X de 50 centavos. Então, tá aqui, gente, acabo de achar o meu A, ó, da minha função, 50 centavos. Por unidade, tá vendo? Ó, que ele depende da quantidade de unidade para ser produzida, para montar a função. Então, sendo X um número de unidades produzidas, escreva no caderno a lei de formação que fornece o custo total de peças. Gente, ó, escreva então aqui a função base. Como é que seria a função base da gente? Ó, a função base ela não seria dada do tipo f de x igual a x mais b? Quem é o meu A? 50 centavos. Eu vou botar 0,50 no lugar de A. E quem é meu B? 8. E não é para somar? Então, mais 8. Então, a minha função vai ficar 0,50 centavos multiplicado pela quantidade de peças produzidas mais 8. Beleza até aqui? Entendido? Então, montei minha função. É só isso. Então, ó, esse primeiro momento de montagem é quando eu vou montar uma função a partir de um texto, em que o texto ele vai te dar orientações de valores fixos e valor variável. Aí é só colocar do lado cada um no seu quadrado. Valor fixo no lugar de valor fixo, que é o B. Valor variável no lugar de valor variável, que é o A. Morreu, papai, já fez a questão. Tá certo? O item B dessa quarta questão, ela só quer saber a taxa de variação. Lucas, quem é a taxa de variação? O 8 varia, gente? Ou é o 50 que vai variar de acordo com o X? É os 50 centavos, né? Então, a resposta certa, 50 centavos é a minha taxa de variação. Morreu. Próxima, vamos lá. Gente, agora eu vou falar de um elemento chamado zeros da função. O que são zeros da função? São valores na minha função de primeiro grau que ela tornam a minha função igual a zero, gente. Igual a zero, certo? Ou seja, eu vou transformar ela numa equação. Tá certo? Então, isso é em todo conceito de função. Se eu disser que é igual a zero, se eu quero a raiz da função, então você vai ter que dizer que é igual a zero. Tem umas exceções aí que a gente só vai ver mais na frente em logaritmo exponencial. Ok? Que não pode, né, ser zero. Não ter raízes. Zero. Então, vamos lá. Então, eu posso definir que um número, né, um valor, ele tem zero de uma função, ele é definido zero da função, quando a minha função base com A diferente de zero, ou seja, A não pode ser zero, em que eu posso afirmar que f de x é zero, ou seja, como é que ficaria esse pau ordenado? Eu vou atribuir um valor x e o resultado y tem que ser zero. E o que eu tenho, então, é o meu denominado zero da minha função, certo? Vamos olhar aqui um exemplo aqui, ó. Olhando o exemplo, está aqui a minha função. Eu quero descobrir qual é o zero dessa função aqui. Descobrir o zero dessa função nada mais é que descobrir o valor dessa equação. Ó. Por quê? No lugar y não é zero, então você vai botar zero no lugar de y. Beleza? Então pronto. Ó. Então é só organizar e resolver a equação. Passo o 2 para o segundo membro e depois o 3 dividindo. Agora eu vou passar o 3 dividindo. Pronto. Ó. Isso quer dizer que esse valor ele vai zerar a minha função, Lucas? Sim, ele vai zerar a minha função. Prove. Bora colocar esse valor aqui no lugar de x, né, que é x. Se tu colocar assim, ó, menos 3 vezes 2 sobre 3 mais 2. O que é que vai acontecer? Esse 3 não vai cancelar com esse 3, não vai ficar menos 2. Menos 2 com mais 2 vai dar quanto? 0.
Ou seja, eu realmente descobri um valor que, se substituído na função, dá resultado zero. Então, é o meu zero da função, ou denominado nas equações como raízes. Vocês estudaram em equação do primeiro grau, isso no ensino fundamental, como raízes. Quando vem para a função, aí se chama-se zeros, porque ele tem a função de zerar a função. Tudo que dá o entender de diminuir ao ponto de zerar, você tem o zero de uma função. Então, você só pega a função igual a zero e acha a raiz que vai fazer isso. Ok? Feito aí? Partindo agora para a próxima etapa. Ó, gente, dentro de função nós vamos trabalhar com uma coisa chamada valor numérico da função, né? De modo geral, isso já foi estudado lá em Introdução à Função. E o que é o valor numérico da função, Lucas? É quando eu te dou o x para achar o y, ou eu te dou o y para achar o x. É tanto que, ou então eu te dou o x e o y, mas eu vou ter que achar alguns dos coeficientes. Eu escrevi aqui os 3 casos, tá certo? O primeiro caso é quando ele vai me dar o x e ele quer encontrar o y, né? Ó, vai dar o x e quer encontrar o y. Lucas, então o que é que eu vou fazer? Ó, quanto é f de 4? 4 é quem, gente, nessa história? X. O que é que eu vou descobrir? O y, né? Ó, o y que ficaria aqui. Então é só colocar ó, na função. Ó. X é 4 e eu vou descobrir f de x. Então vai ficar, ó, f de x vai ser igual a 5x mais 2, que é a função básica que foi me dada aqui em cima. No lugar de x eu vou escrever 4. 5 vezes 4, 20 mais 2, né? Que vai dar 22. Ou seja, o par solução aqui, o par ordenado solução, ele vai ser para o x que eu te dei 4, eu vou obter um y 22 como resposta, certo? Ou eu posso escrever também da seguinte forma: f de 4 resulta em 22. Pronto. Ok até aí? Feita essa parte aqui, vamos agora para o segundo caso, né? O segundo caso eu mantinha a mesma função. Agora eu só fiz o quê? Eu alterei, ó. Lembra que tinha dado 22? Eu troquei, ó. Troquei a ordem para provar que é verdade, tá certo? Eu estou mantendo a mesma função para provar que essas relações elas são verdadeiras. Então, ó, agora eu te dei o y e quero descobrir o x, né? Então, eu estou te dando o y, esquece isso aqui, desculpa que foi um errinho. Eu estou te dando o y e quero descobrir o x. Então, ó, esse 22 aqui, ele vai ficar no lugar do x ou do f de x? No lugar do f de x, tá certo? Ó, substituir, pronto. Pronto. E agora, Lucas, só faz o cálculo da equação. Né? Ó, passo 2 para o segundo membro, faz a subtração, né? Leve o x para o primeiro membro, tá certo? Então, vai ficar menos 5x igual a menos 20, né? Faça a divisão de menos 20 por menos 5, que vai dar 4, ou seja, o meu x é 4 nessa relação. A ordenada resposta, 4 e 22, né? Nós já tínhamos falado antes. Outra forma de vir esse par ordenado expresso, f de 4 resulta em 22. Beleza? Próximo caso, terceiro caso, ó. Você observa que eu te dei tanto o x como eu te dei o y. O que foi que eu não te dei? Olha para a função, ó. Eu não te dei o coeficiente a, ó. Quando ele te der o x e o y, com certeza a questão vai estar faltando algum desses elementos. Ou o coeficiente a ou o coeficiente b, tá bom? Nesse caso aqui ele está me dando, ele está querendo o coeficiente a. E Lucas, o que é que eu vou fazer? A do lado, cada um no seu quadrado. X no lugar de x, y no lugar de y na minha equação. Beleza? Ó? Então vamos lá. Ó. Eu peguei e coloquei o f de x aqui no final de propósito, tá certo, gente? Mas vamos lá. Ó. No lugar do x eu vou botar quem? Aqui nesse x eu vou botar esse 4. No lugar desse f de x eu vou botar quem? 22. Pronto. Ó. Então vai ficar ó, a vezes 4 mais 2 igual a 22. Ah, professor, posso deslocar para frente, para trás isso aqui? Pode. Sem nenhum problema, gente. Tá certo? Eu posso deslocar isso para cá para frente, como eu posso levar para cá para trás sem ter que mudar o sinal, porque eu estarei invertendo os dois ao mesmo tempo, implicitamente. Beleza? Então, aqui vai ficar, ó, 4a vai ser igual a 22 menos 2. 4a vai ser igual a 20, né?
22 menos 2 dá 20. Passa o 4 dividindo. 20 dividido por 4, 5. Ou seja, o A que estava faltando aqui, para que essa relação seja verdadeira, o A é 5, certo? Feito então aí o terceiro caso. E tomara que tenha ficado claro aí. Eu estou correndo o máximo que eu posso para que o vídeo fique bem curtinho, tá certo? Valeu, gente. Vamos lá, continuar. Ó, uma questão para resolver com esse assunto. Eu estou te dando a lei e está faltando um coeficiente. Olha como a malandragem é grande, né? Olha o que foi que eles fizeram onde deveria estar o coeficiente B. Eles chamaram o coeficiente B de A. Ó. Ah, Lucas, e o A, né, o que acompanha sempre a variável? Sempre depende do enunciado, né? A função base me diz que é AX mais B. Ou seja, o A está se comportando nessa questão como B. Tá certo? Assim como na outra função, que é denominada função g de x, ó, são duas funções diferentes. Ó. Uma é f de x e a outra é g de x, tá certo? Aqui o b está realmente se comportando como b, em sinal negativo, tá certo? Só que foi que ele me deu, ó, observa o que ele fez, ó. Ele me deu um par ordenado para substituir na função f e ele me deu um outro par ordenado para substituir na função g, ó. Cuidado. F só pode ser substituído em F e G só pode ser substituído em G. Então aqui eu tenho dois cálculos paralelos. Um para achar o coeficiente A na função f de 3, né? 2x mais A com f de 3, onde eu vou colocar o 3 no lugar do x e o 9 no lugar do f de x, né? Ó, que vai ficar, ó, 3 2 vezes 3, ó, no lugar do x. E aqui o 9, ó, no lugar do f de x, ó, tá certo? Então, 2 vezes 3, 6, mais o a, que eu não sei quem é, igual a 9. Ou seja, passa o 6 para o segundo membro, 9 menos 6 vai dar 3. Então, o meu a é 3 nessa questão. Agora, para achar o b, Lucas, o que é que eu vou fazer? O mesmo princípio, ó. 1 é x e o 3 é y, ó. Eu vou colocar o 3 aqui no lugar do f de g, ó, do g de x, que é o meu y aqui nessa história. E o 1 eu vou colocar aqui no lugar do x, ó. Pronto, papai. Ok, ó. Substituído, ó. Substituído, ó. O g fica com o g e o f fica, e o x fica com o x e o g de x fica com g de x. Então, ó, 5 vezes 1, 5, menos b igual a 3, né? Eu vou passar o 5 para o segundo membro, vou manter o b negativo, ó, menos b igual a 3, que está lá, menos o 5, que vai dar menos 2. Multiplicar a equação por menos 1, porque eu não posso ter variável negativa, né, gente? Então, ela vai ficar, b vai ser 2. Respondida aí mais uma questão, ok? Só substituir o valor numérico da função, não tem segredo. É só você perceber que quem está dentro do parêntese fica no lugar de x e que quem está fora do parêntese fica no lugar de f de x ou no lugar de y na resolução de uma questão. Próxima. Ó, outra. Só que essa daqui envolve duas funções e uma equaçãozinha, ó. Eu tenho a função f de x e tenho a função g de x, ou seja, são duas moças diferentes, né? Ó, são duas moças diferentes. Olha o que foi que ele me disse, ó. As funções f e g são dadas por f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a 3x mais a. Ele não me deu o valor de a. Qual o valor de a, sabendo que a função f de 2 mais g de 2 é igual a 8? Ou seja, quem é f de 2? É eu pegar essa equação e botar o 2 no lugar do x, não é? Porque ele me deu o x aqui, não foi um f de 2? E quem é g de 2? É eu pegar essa equação aqui e colocar no lugar do x esse 2 que está aqui dentro da g de 2. E dizer que a soma dessas duas equações vai ser igual a 8, gente, ó. Então vamos lá, ó, fazendo aqui as duas bonitinhas separadas, depois eu vou juntar, ó. Vamos fazer logo essa aqui? Então, ó, f de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 3, certo? F de 2 vai ser igual a 4 menos 3, então f de 2 vai valer 1. Agora vamos fazer a g de 2? G de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 mais a. Então, g de 2 vai ser igual a 6 mais a. Ou seja, f de 2 mais g de 2 vai ser dado por 1, que representa f de 2, né? Ó, 1 que representa f de 2, e 6 mais a, que representa g de 2, ó. E ele me diz que essa soma vai ter que ser igual a 8. Pronto, de agora em diante é só resolver com uma equação, ó. 6 mais 1 vira 7, né?
7 vai para o segundo membro, subtraindo de 8, então vai ficar 8 menos 7. Então, A só pode ser 1. Feito, portanto, mais uma questão de função aí, valor numérico da função, beleza? Ó, esse tipo de questão aqui, ela é batata, ela é muito fácil, não tem segredo. Bom, vamos cuidar. Ó, gente, uma questão que ela vai envolver, novamente, aquela questão, aquele relacionamentozinho de valor fixo, de valor variável, né? Lembra que nós já montamos essa função anteriormente, é tanto que eu trouxe ela lá da quarta questão do livro de vocês, que foi montar a função e trazer ela para cá. Pronto, trouxe ela para cá, gente. Está aqui, ó, a função que ele pediu. Eu posso até remontar ela rapidamente, ó, que é o meu valor fixo, 8, né, ó, que é o meu valor variável, 50 centavos por unidade, ó, ou seja, 50 centavos depende das unidades. Então, que ficaria, no lugar de A da função eu vou colocar 50 centavos e no lugar de B eu vou colocar R$8. Montando então a função, ela fica assim. Só que é o seguinte, ele quer que eu monte a função e além de montar a função, realize um cálculo com essa função. Então, dentro do conceito de função, nós temos duas situações básicas. Uma, montar e a montagem ser a resposta, que é a função que ele pode pedir. 2, montar e depois realizar um cálculo com essa função, que é esse caso agora, beleza? Ele está me dizendo com custo de 100 peças. Lucas, o que ele está querendo dizer com custo de 100 peças? O que é 100? 100 é o número de peças. E esse 100, ele vai estar na minha função no lugar de x ou no lugar de f de x? Olha cá, ó, 50 centavos por unidade de peças produzidas. Então, peça, gente, que está na condição de x. É só substituir, ó, bota o 100 no lugar do x, então vai ficar 50 centavos vezes 100, né? Multiplicando vai ficar 50, 50 mais 8, ó, vai dar 58, ou seja, para produzir 100 peças, considerando essa situação, eu tenho então R$58 a ser pago, beleza? Feito, portanto, essa questão, eu vou partir para mais uma. Essa questão aqui, ele quer que eu faça da função afim em cada item, sabendo que, ou seja, eu vou ter o item A, B e C e vou fazer de acordo com o que ele me pede, ó. Aqui ainda é mais fácil, porque ele está me dando o quê? A taxa de variação. Gente, quem é a taxa de variação? A. E o valor inicial, lembra quem é o valor inicial? B. Ou seja, como é que vai ficar a montagem dessa função? No lugar do A, eu vou botar 3, né? Só descobrir onde é que eu estou. No lugar do A, eu vou botar 3. E no lugar do B, eu vou botar mais 1. Pronto, morreu. Em cima de quem, Lucas? Da função base. Nunca esqueçam da função base. Se você esquecer a função base, você não vai conseguir fazer a maioria das questões, que é AX mais B. Ó. No lugar do A, eu botei o 3. No lugar do B, eu botei o 1. Porque o 3 é taxa de variação e taxa de variação acompanha sempre a variável. E o valor inicial ou ponto de partida nós chamamos de B, beleza? É o B da minha função. Ok? Agora, ó, observe essa questão aqui. Ó. A taxa de variação é menos 2. E ele me deu um par ordenado, ó, em que x é 2 e y é 5. Ó. Eu posso até escrever assim, ó, 2 e 5, ó, beleza? E ele quer que eu monte essa lei da função. Ó. Ah, Lucas, então o que é que eu vou fazer? Eu já sei o A. Esse menos 2 aqui na minha taxa de variação, eu sei o A. Quem é que eu não sei? O B. Eu não sei o B. O meu B é desconhecido. Então, eu vou usar esse par ordenado para descobrir o B. Certo? Ó. Então, vamos lá. Ó. Montei a minha função base. Considerando o A na posição de A, né, que é valor variável. Não sabendo o B e usar o par ordenado 2 e 5, onde eu vou botar o 2 no lugar do x e o 5 no lugar do f de x. Resolvendo a questão, ó. Então, f de 2 é igual a menos 2 vezes 2 mais b. No lugar de f de 2, eu vou botar 5 agora. Então, ó, 5 é igual a menos 2 vezes 2, que vai dar 4, né? Então, 5 vai ser igual a menos 4 mais b. Passo o menos 4 para um outro membro, tá certo? Então, vai ficar, o menos 4 passa a ser mais 4. Então, eu vou ter 5 mais 4 vai ser 9. Então, para que essa relação seja verdadeira,
O meu b da minha função tem que ser 9. Se você quiser testar, você pode testar à vontade, gente. É só você fazer a função, ó, f de x aqui, ó. Vou remontar essa função bem rapidinho aqui, ó. Completinha já, ó. F de x vai ser igual a menos 2x, né, ó. E o meu b, 9, né, ó. Mais 9. Será, Lucas, que se eu botar 2 vai dar 5? Ah, muito fácil, ó. 2 vezes 2, menos 2 vezes 2 vai dar quanto? Menos 4. Menos 4 mais 9 vai dar quanto? 5. Isso quer dizer que essa função realmente satisfaz essa relação f de 2 igual a 5. Ok? Vamos partir para a próxima. Montar a função aqui também. Ó. Para cada unidade aumentada em x, a função aumenta 2 unidades. E o valor inicial é 10. Opa, Lucas. Como é que vai dar essa questão aqui? Moleza, gente. Ó, lembra que essas 2 unidades aqui, elas estão variando. Por quê? Porque elas vão ser aumentadas. Mas aumentada sozinha, não. Por cada, né? Ó, para cada unidade aumentada. E esse valor, ele vai partir de qual valor? Ele vai partir de 10, que na minha função vai ser o meu valor de B. Então, está aqui o meu valor de A, está aqui o meu valor de B, coloque na minha função base e corro para o abraço. Feita, portanto, a questão. Ok? Vou agora para o item D. Ó. Para cada unidade, olha só, para cada unidade aumentada em x, eu vou aumentando em x, a função diminui uma unidade. Ou seja, é inversamente proporcional nessa relação. Ó, lembra lá de regra de 3, proporcionalidade? Se eu aumento as unidades, eu vou diminuir uma outra unidade considerada. Ah, Lucas, se elas são inversamente proporcionais, então isso quer dizer que ela vai diminuir e não aumentar. Certo? E o ponto de partida, Lucas? O ponto de partida, né, que é o valor inicial, é 3. Então está aqui, ó. O meu B da minha função é 3, positivo. E o meu A é um A negativo. Então, é como se fosse menos 1, ó, o meu A. O meu A ele vai ser menos 1. Por que, Lucas? Porque para cada um valor positivo que eu acrescentar, eu tenho que compensar tirando um negativo, segundo a minha função. Beleza? Então, como é que ficaria então a função, Lucas? Ó, menos x mais 3. Morreu a questão. Certo? Menos x mais 3. O item D certo. Vamos lá para a próxima. Um tanque estava inicialmente com 10 litros de água. Ó, inicialmente. Gente, inicialmente ele está falando de quem inicialmente? Quem é inicialmente? É o valor A ou é o valor B? É o valor B, gente, ó. Porque o B é sempre ponto de partida. Quando nós chegarmos em gráfico de função, vocês vão entender isso, ó, bem direitinho. Por que o B é o ponto de partida? Porque no gráfico ele sempre vai sair de Y ou crescer ou decrescer. Tá certo? Então vamos lá. Então, ó, inicialmente com 10 litros de água. A torneira desse tanque foi aberta. Gente, o que é abrir torneira, né? Deixando sair. O que é deixar sair? É aumentar ou diminuir? Diminuir. Ou seja, vazão, sair, retirar, né? Há uma razão de 5 litros a cada segundo. Ah, Lucas, deixa eu entender. Isso quer dizer que inicialmente eu tinha 10 litros e ele vai diminuir 5 litros em cada segundo. Isso quer dizer que ele vai secar em 2 segundos, né? Pelo que eu estou vendo aí. Ele vai tirar 5 e depois vai tirar 5, né? Então vamos lá. Ó. Dando continuidade aí, o que é que ele quer saber sobre isso? Escreva no caderno a função que representa essa quantidade de água após t segundos. Ó, primeiro eu vou colocar ela como f de x, tá certo? Ó, f de x vai ser igual a menos 5. Lucas, por que menos 5? Porque ele está variando de forma negativa e não de forma positiva. Ele não está variando para acrescentar, ele está variando para retirar. Então, eu tenho uma função chamada de função decrescente, ou seja, diminuindo uma função que decai e não aumenta. Tá certo? Em cima de quem? No valor inicial. Qual é o ponto de partida? 10. Agora, eu só vou adequar o que ele me pediu, porque ele disse que eu fizesse em função de t, né? Ó, só troquei. Em vez de eu botar x, eu botei t e ficou a função do jeito que o enunciado pediu. Beleza? Então, vamos lá. Ó. A, B, qual é a taxa de variação dessa função assim obtida? Gente, a taxa de variação ela é uma variação que ela pode ser crescente ou decrescente.
Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Mas a taxa mesmo em si, a concepção de taxa de variação, é uma concepção modular. Tá certo? É uma concepção modular. Certo? Beleza? Que o módulo de menos 5 é 5. Gente, ó, vou falar agora de gráfico da função do primeiro grau, gráficos, né? Concepção de gráficos. O primeiro elemento que eu vou mostrar para vocês é a construção de um gráfico a partir de um par ordenado, né? Que, entendam, para mim construir um gráfico, primeiro eu preciso construir uma tabela, né? A essa tabela eu atribuo valores, ou o problema já me dá os valores atribuídos para mim achar outros, ou eu vou atribuir valores para construir o gráfico de acordo com a minha função. Aqui nesse caso eu atribuí valores, ó. Eu atribuí 0, 1 e 2. Coloquei eles na função, ó. Então, ó, 5 vezes nada. Nada, sobrou quanto? Menos 6. Então, meu y é menos 6. Tá certo? Ó, então, meu primeiro par ordenado aqui, considerado aqui, vai ser o par ordenado 0 e menos 6, ó. Beleza? E aqui, Lucas, ó, se eu colocar 1, vai ficar 5 vezes 1, que é 5? 5 menos 6 não vai dar menos 1? Então, meu outro par ordenado vai ser 1 e menos 1. Beleza? Se eu colocar 2, não vai ficar 5 vezes 2, que é 10? E 10 menos 6 não vai dar 4? Então, meu outro par ordenado vai ser, né, 2, porque eu coloquei 2 no x e eu obtive 4 no y. E isso vai gerar o meu gráfico, gente. Meu gráfico. Só colocar os pares ordenados nos seus locais, ó. Aqui, ó. Par ordenado 2. Ó, vou começar do zero, né? Ó. Par ordenado 0 e menos 6, ó. Tá aqui, ó. 0 e menos 6 bem aqui, ó. 0 e menos 6 bem aqui. Tá aqui o par ordenado 0 e menos 6. O outro par ordenado que eu coloquei não foi 1 e menos 1? Tá aqui o par ordenado 1 e menos 1. Deixa eu achar meu pincel, tá aqui, ó. 1 em x menos 1 em y. Tá aqui ele aqui, ó, meu par ordenado. Beleza? E o meu outro par ordenado foi, né, ó, 2 e 4. Então, quando eu coloquei 2 em x, eu obtive 4 em y, né, ó, 2 e 4. Depois que eu faço os pontos, eu traço a reta e tenho meu gráfico montado, que garante que essa função é a função geradora desse gráfico. Beleza? Entendida aí a concepção de construção de gráfico? Então, ó, eu vou ter sempre, em caso de função do primeiro grau, basta vocês saberem apenas 2 pares ordenados. Para construir uma função do segundo grau, ou você já sabe algum dos coeficientes e um par ordenado, ou ele vai te dar 2 pares ordenados, e esses 2 pares ordenados são suficientes para achar e montar a função a partir de um gráfico ou a partir de uma tabela, gente, tá bom? A partir de um gráfico ou de uma tabela, ok? Então, vamos lá seguir. Ó, toda função, né, ela vai ter o seu momento de crescimento e o seu momento de decrescimento. A função afim, ou função de primeiro grau, né, ela a função de primeiro grau é uma função linear, ou seja, ela vai formar uma linha. Para mim saber que ela é uma função de primeiro grau, ela tem que ser uma reta. Se ela não for uma reta, ela não é função de grau 1. Beleza? Ok até aí? Então, pronto, ó. Eu tenho a minha função base e eu vou fazer alguns estudos sobre isso, né? Ó. Ok? Então, ó, como é que eu sei que uma função ela é crescente ou decrescente pelo seu coeficiente A? Se o A for maior do que 0, ou seja, esse A vai ser positivo. E se ele é positivo, ela vai crescer, né? Ela vai crescer. Eu esqueço que eu tenho que fazer ao contrário. Ela vai estar crescendo, tá bom? Certo? E ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Ela está vindo do menos para o mais. Ele está vindo do campo negativo da função para o campo positivo da função. Então, ela é crescente. Gente, para saber se a função é crescente ou decrescente, basta olhar o seu lado. Você vai olhar da sua esquerda para a sua direita. Você vai olhar da sua esquerda para a sua direita. Beleza? Você vai olhar da sua esquerda para a sua direita. Pronto. Sabendo disso, ó, você já sabe se a reta ela vai adotar uma condição de crescência ou, no próximo caso, né, de decrescência, né? Ela vai decrescer. Lucas, como é que ela vai decrescer? Quando o A for negativo. Ó. Se o A for negativo, eu tenho uma função que ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Ela vai descer. Ela vai vir de cima para
baixo, considerando a sua esquerda para a sua direita. É só lembrar do Pai Nosso. Pai, do Filho e do Espírito para o Santo, né? Ok? É da sua esquerda para a sua direita. Pronto, ó. Olha o gráfico como é que ele fica. A função ela vai vir da sua esquerda para a sua direita, de maneira que ele está vindo do mais alto para o mais baixo. Então, você tem uma função decrescendo, descendo, né? Ó, decrescer, descer, né? Crescer, subir, aumentar, ok? Tá certo? Então, função crescente e decrescente. Só que a função, ela não adota só essas posições, ela também tem a posição de igualdade, né? Eu fiz um quadrozinho, um resumo aqui, bem aqui, ó, onde eu coloquei as 3 possibilidades de comportamento para uma função. Ela pode ser crescente, quando a reta se comporta de baixo para cima. Ela pode ser constante, né? Função constante, quando ela for retinha e paralela ao eixo X. Ela não pode ser paralela ao eixo Y, senão não é função, certo? Retinha paralela ao eixo X, ok? E ela vai ser decrescente quando ela estiver descendo, ou seja, ela sobe no meio, desce. Então, ela ficaria fazendo isso aqui, né? Ó. Crescente. Nem crescente, nem decrescente. Decrescente. Ok? Ó, agora eu vou falar de um cara dentro da função que é o B. Gente, achar o B num gráfico é a coisa mais fácil do mundo. Se aqui embaixo for 0, o cara que está bem aqui cortando o Y, onde ele cortar o Y, em qualquer parte do gráfico, que ele partir e cortar o Y, ele é B. Ele pode cortar embaixo, ele pode cortar no 0, ou ele pode cortar acima de 0. Ou seja, eu teria um B negativo se ele ficar abaixo de 0. Eu tenho um B igual a 0, né? Ó, bem aqui, eu teria um B. Eu teria um B igual a 0 se ele cortar bem aqui, ó, bem no encontro dos dois eixos. Tá certo? Se ele for abaixo de 0, negativo. Se for acima de 0, positivo. E eu não estou falando do A, estou falando do B. Eu posso ter uma função crescente com B negativo, Lucas? Pode, né? É uma função que ela está crescendo, mas vindo lá de baixo, ó. Ela está vindo lá de baixo, mas ela está crescendo, ó. Eu posso ter, Lucas, então, uma função decrescente com B positivo? Também posso. O B pode estar aqui em cima, ó, e a reta descer, ó. Beleza? Isso não atrapalha. Então, você tem que entender a posição do B. Quem é o B nessa história? O B é simplesmente o cara que fica aqui, ó. Ele vai cortar o eixo Y. Ele vai cortar o eixo Y. É onde ele corta o eixo Y. Esse local que ele corta o eixo Y, você vai chamar de B. E esse B na minha função é quem, Lucas? É o termo independente. Lembra da função, ó? Se eu escrever a função aqui, ó, AX mais B, aqui eu não sei o A, mas eu sei que o B é positivo. Por quê? Porque ele está na parte positiva. Supondo que aqui fosse um 2. Bora supor que aqui seja um 2. Ó. Se aqui fosse um 2, quanto é que seria o B aqui? 2. Eu não sei o A, mas eu sei que o B é 2. Supondo que eu tivesse um B, uma função onde o B fosse menos 3. Qual era o valor que eu colocaria aqui? Menos 3. Não sei o A, mas o B eu já sei. Tá certo? Desculpa, gente. Ok até aqui? Então, quem é o B na história? O B é onde ele corta o eixo Y. Ele pode cortar no 0, ele pode cortar acima de 0 e ele pode cortar abaixo de 0. Se cortar acima de 0, positivo. Se cortar no 0, B é 0. Se cortar abaixo de 0, B é negativo. Certo? Vai ser um valor negativo. É tanto que quando você monta uma função, você já acha o B bem rapidinho no gráfico. Se eu colocar qualquer função aqui, você já acha o gráfico. Mas cuidado, aqui só vai ser B, aqui só vai ser B se aqui for 0. 0. O Enem uma vez ele fez uma malandragem. Ele colocou um valor para confundir a galera e aqui embaixo ele colocou 1. Ó. Ele fez um trocamento com uma coisa que a gente chama de deslocamento das retas. E bem aqui ele colocou 1. Bem aqui ele colocou 1. Ó. Ferrou muita gente. Muita gente boa de matemática errou. Por quê? Porque errou essa concepção. Sabe, ela sempre ficou acostumada, quem está onde corta o gráfico no eixo Y é B. Nem sempre. Ele só é B se embaixo, lá no encontro das duas retas, for 0. Se não for 0, não é, ele não vai ser o valor de B. Tá certo?
Vamos para a próxima etapa. Ó, gente, coloquei uma questãozinha aqui só para analisar essa questão de função constante, crescente, decrescente, tá bom? É uma análise até rápida que nós vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a função é constante, crescente, decrescente, constante, crescente, decrescente, constante e depois crescente. Inclusive, essa é uma questão de física que já foi abordada no Enem em física. Essa questão aqui, desse jeitinho, nesse formato, usando o conceito de função do primeiro grau, certo? Só você saber, aí você usa a lógica. Vamos usar a lógica. Existe na velocidade, existe dois tipos de velocidade, né? O momento que eu acelero, que eu tenho uma velocidade variante, né? Eu aumento a velocidade, e tem a velocidade constante. E tem um momento que eu estou parado, que não deixa de estar em uma unidade em velocidade nula. Então, essa questão ela diz o seguinte, ó, os congestionamentos de trânsito consistem em um problema que aflige a todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação de velocidade de um veículo durante o congestionamento. Então, pronto. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel? Imóvel é quando a velocidade é zero, né? Ó. Então, vamos lá. No conceito de função. Bem aqui, gente. A velocidade é zero? Não, aqui não é zero. Por que aqui não é zero? É velocidade constante. Ele tem uma velocidade, sei lá, de 3 metros por segundo e ele se movimenta por 3 metros por segundo até chegar aqui, ó. Depois ele mete o pé no acelerador e acelera o carro. Ó. Aí quando ele chega num certo ponto, ele só obriga a frear. Aí ele começa a frear o carro, ó, desacelerando, né? Ó. Depois ele mantém uma velocidade que digamos que seja 4 metros por segundo. Ó. Novamente manteve velocidade constante. Depois ele acelera um pouquinho e depois ele mete o pé no freio e para de uma vez. Ó. Então ele para aqui. Lucas, por que para? Olha onde é que esse cara vai dar. Ó. No zero. Quando a velocidade é zero. Ou seja, ele passou do 6º minuto até o 8º minuto, né? Do 6º minuto até o 8º minuto, parado. Ou seja, ele ficou parado 2 minutos, morreu a questão, item C é a resposta certa. Beleza?